Olá, Motolama na área. Você já se imaginou andando de moto com um carrinho de mão amarrado do lado e de quebra ainda levar a patroa para passear? Pois é, para isso existe o sidecar. Para quem não conhece ou nunca viu, o sidecar é uma estrutura com mais uma roda acoplada ao lado da motocicleta, transformando a moto num conjunto de três rodas. Em vez de depender do equilíbrio do piloto e da inclinação nas curvas, ele cria uma situação mais funcional e estável, como se a moto ganhasse um apoio lateral para levar alguém ou alguma muamba. Por isso, o sidecar não muda só o visual da moto, ele muda completamente o jeito de usar, a pilotagem e a ideia central da motocicleta. O sidecar existe porque em algum momento alguém olhou para a moto e pensou: Esse trem está inútil demais. Vamos colocar mais uma roda para deixar tudo mais complicado. mas ao contrário da maioria das ideias de Jerico, a invenção resolve a vida em várias situações. Serve para levar a sogra do jeito que ela reclama menos, carregar cacarecos para trabalho e entregas, enfrentar estradas ruins sem exigir que a fé do piloto seja testada e até atender quem quer uma experiência de pilotagem diferente. Isso é, para quem resolveu que andar de moto estava simples demais. E além disso, o conjunto fica em pé sozinho, como se fosse uma moto que finalmente resolveu colaborar com a gravidade e oferece mais estabilidade, mas isso só quando está parado. No fim, ainda pode ser uma alternativa prática para quem não quer ou não precisa de um carro, mas também não está disposto de abrir mão da moto para sofrer, tomar chuva com estilo e ficar preso no corredor. Hoje a Ural, na Rússia, é o único fabricante que ainda fabrica motos com sidecar, provando que ainda tem maluco que valoriza a utilidade do sidecar. Mas de onde surgiu essa ideia estranha? A origem da motocicleta com sidecar é daquelas histórias que ninguém tem 100% de certeza de onde surgiu, mas todo mundo finge que entende. O que dá para fazer é juntar as peças e perceber que no fim do século XIX, uma sequência de invenções foi abrindo caminho para essa obra-prima da mobilidade com cara de gambiarra. Pouco depois, apareceram inventores e engenheiros com aquele talento especial de pegar uma coisa simples e complicar mais ainda achando que está abafando. Assim surgiu o sidecar, um carrinho preso à bicicleta, porque aparentemente andar em cima de duas rodas não era suficiente para assustar alguém. Nesse pequeno camarote ambulante, atletas cheios de estilos levavam suas esposas para passeios dignos de uma época em que conforto e elegância ainda precisavam ser carregados na marra. E como as primeiras motocicletas eram essencialmente bicicletas com motor e autoestima inflada, o sidecar foi naturalmente transferido para as motos. E vamos ser justos, temos que agradecer às mulheres da época pela evolução do design, porque o passageiro podia ir até sentado atrás do piloto, claro, mas onde se viu uma mulher respeitável aceitar viajar espremida atrás de uma moto, balançando como bagagem mal encaixada e ainda usando calça comprida. O sidecar pelo menos oferecia uma versão civilizada para o carona. A primeira menção conhecida de uma motocicleta com sidecar data de 1893, quando um jornal francês, em um raro momento de utilidade pública, anunciou um concurso oferecendo um prêmio para quem encontrasse a melhor forma de carregar um carona decentemente. Três soluções foram apresentadas: na frente, atrás e ao lado, o famoso sidecar. E por algum motivo obscuro, o lateral foi o que venceu. Durante muito tempo, a motocicleta com sidecar foi uma opção barata em relação ao carro. Isto era, na época, a versão antiga do carro popular, mas com metade da dignidade. E foi assim evoluindo até que lá pelos anos 60, a galera começou a abandonar a ideia. Principalmente porque surgiram carros pequenos e mais acessíveis, como a Mini Cooper e o Fiat 500. Daí o carro deixou de ser um luxo e a motocicleta com sidecar perdeu sua utilidade. Mas na União Soviética e na China, o sidecar continuou bombando e foram produzidos até a década de 90. O sidecar foi uma solução engenhosa, barata e, acima de tudo, decidida a provar que a humanidade sempre encontra um jeito de colocar mais uma pessoa em cima de alguma coisa que tem roda. E como já notaram, o assunto de hoje é o sidecar. Mas antes quero agradecer a Constru Souza, materiais de construção aqui de Carvalhos,
que teve a coragem de me prestar o sidecar para eu poder testar e ver como é que funciona o trem. Valeu, Daniel. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. E já que estão aí, subam no sidecar da nossa galera, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe essa viagem com quem gosta de andar sempre na companhia de boas histórias. O sidecar não é uma simples peça pendurada na moto. Ele muda tudo. Muda a pilotagem, muda o equilíbrio, muda a forma de fazer curvas, muda a frenagem e muda até a relação do piloto com a física. A moto deixa de se comportar como uma moto e passa a ser um novo tipo de veículo. Algo que fica entre uma moto, um triciclo e vamos ver no que vai dar. E é justamente por isso que quem pensa em montar um projeto desses em casa precisa entender bem o conjunto antes de sair comprando peças e achando que o resto se resolve na unha. Como eu já disse, o sidecar nasceu como uma solução prática de aumentar a utilidade da motocicleta. Antes do automóvel ficar barato, ele já era usado para transportar passageiros, carga e até para funções militares. Durante muito tempo, era uma forma prática e barata de transformar a motocicleta em algo mais versátil, mais útil e menos limitada. No passado, isso fazia muito sentido. Hoje continua fazendo para quem precisa de capacidade de carga, como é o caso da moto que eu usei. Ou então simplesmente porque gosta da estética e da proposta. Porque vamos combinar, o sidecar nunca foi discreto. Sidecar é a declaração pública do cara que olhou para a motocicleta e pensou: está faltando um carrinho ao lado para melhorar a situação. mas se você tem um sidecar na sua motocicleta, isso é possível. Quando se fala em adaptar um sidecar numa moto, existem fabricantes no Brasil que fazem exatamente o sidecar, mas existe uma diferença entre colocar o sidecar numa custom ou numa trail. A custom leva vantagens com folga. É uma moto mais firme, mais baixa e com menos curso de suspensão. Isso significa que ele cede menos quando recebe o peso do sidecar e ainda sofre menos com o arrasto lateral provocado pelo próprio sidecar. E como as customs foram pensadas para inclinar menos, ela casa melhor com a lógica de não vai depender da inclinação. Na prática, isso dá mais estabilidade, facilita a fixação e deixa o sidecar mais previsível, como se a moto e o sidecar parecessem ao menos conversar na mesma língua. Mas se a sua ideia é carregar tudo sem precisar do trambolho do sidecar, a Harley Rider entra em cena com bolsas e alforjes pensados para quem quer praticidade sem abrir mão do estilo. Resistentes, funcionais, prontos para encarar a estrada, cidade ou poeira do fim do mundo. Os equipamentos da marca ajudam a carregar seus cacarecos sem transformar sua moto numa gambiarra com um carrinho de mão amarrado do lado. Em outras palavras, menos peso, visual bacana e maior liberdade de pilotagem. Porque nem todo mundo quer 3 rodas quando 2 já faz o serviço bem feito. Visite o site da Harley Rider e veja como amarrar suas cacarecos sem amarrar um trailer do lado. E se usar o código Motolama05, ainda ganha um desconto bacana. Confere lá. Mas voltando ao sidecar, quando o assunto é adaptar numa moto trail, a conversa muda de tom. A trail pode até receber o sidecar, sim, mas o conjunto já não fica tão bacana. O problema começa pela própria filosofia da moto. A trail foi feita para ser mais alta, mais flexível e mais confortável nas irregularidades, e com uma suspensão mais longa e mais macia. Só que com o sidecar, essa maciez da suspensão vira um problema. A moto cede mais quando o piloto sobe e quando entra em movimento, e aí a regulagem fica mais difícil, o comportamento fica mais sensível e o conjunto passa a exigir mais atenção. E para piorar, a moto já precisa ser montada mais inclinada para o lado do sidecar para compensar o peso do piloto, porque quando o piloto sobe nela, ela cede e inclina para o outro lado. E a moto, por ser mais macia, acaba forçando mais os pontos de fixação, exigindo um alinhamento muito mais cuidadoso. E ainda tem a história do shimmy, que aparece quando o conjunto é muito assimétrico e cria uma instabilidade no guidão. O problema é o comportamento inteiro do conjunto. Comparando com motos mais pesadas e mais firmes, como as Harley Davidson, por exemplo, a diferença fica mais evidente ainda.
O peso maior e a distância entre eixos ajudam na estabilidade. O sidecar levanta com menos facilidade, a moto fica mais plantada e a traseira tende a manter melhor tração. Já uma trail, por ser mais leve e macia, a frente afunda mais, a traseira pode perder a aderência e o sidecar levantar com mais facilidade. Ou seja, a trail até aceita um sidecar, mas o projeto exige muito mais atenção na hora de montar. E como é que é pilotar essa trapzonga? Na prática, pilotar uma moto com sidecar é uma sensação muito esquisita. Como eu falei mais na frente, aqui na cidade tem uma moto de entrega com sidecar. E nada mais justo que dar uma volta nela para saber como é que é. A primeira lição é: não se coloque o pé no chão como se faz com uma moto normal. Não só não precisa, como é perigoso. Prender o pé entre a moto e o sidecar pode ser danoso para a saúde do seu pé. E sinceramente eu quase descobri isso da maneira mais difícil. Isso me lembra a primeira vez que eu fui fazer uma trilha com quadriciclo lá na Califórnia, e o cara que estava andando comigo falou várias vezes: Nunca ponha o pé no chão. e a primeira roubada que entrei, o que eu fiz? Coloquei o pé no chão. Quase deu ruim. Outro detalhe importante é lembrar que tem um adendo do seu lado. Eu várias vezes subi com a roda no meio-fio, e meu medo era raspar nos carros que estavam parados na rua. E para piorar, como o sidecar não tem tração própria, o conjunto tende a puxar para o lado do sidecar quando você acelera. Isso acontece por causa do arrasto da roda do sidecar. E ainda, quanto maior o peso do sidecar ou a inclinação da rua, isso fica mais crítico. Em outras palavras, o sidecar não perdoa a desatenção. Ele expõe tudo que o piloto faz de errado. Outro complicante é a sensação. Quando fazemos uma curva com uma moto normal, a moto inclina. Mas o sidecar não inclina. Até acostumar, parece que você vai cair toda hora. Por causa disso, eu catei alguns meio-fios e levei alguns sustos. E aí vem o grande terror do sidecar: levantar a roda. Quando faz curva para o lado oposto ao sidecar, mais ou menos tranquilo. Mas quando a curva é para o lado do sidecar, a força centrífuga tende a levantar a roda do sidecar para capotar para o teu lado. Daí para virar de perna para o ar é facinho. Mas o grande perigo não é a roda levantar simplesmente porque dá para controlar. O perigo é se assustar, corrigir demais e jogar o conjunto todo para o lado errado, invadindo a contramão ou perdendo o controle de vez. É aquele momento que o corpo entra em pânico sem a cabeça entender o que está acontecendo. Por isso o sidecar pede muita calma, leitura do conjunto, não é uma pilotagem para improviso emocional. Mas isso ainda existe? Dentro desse universo, existe um nome que ainda domina o cenário atual, a Ural. Hoje ela é o único fabricante que produz uma motocicleta pensada exclusivamente para uso com sidecar. E isso não é pouca coisa. A Ural vem de uma linhagem histórica ligada à lendária M72, que por sua vez surgiu como uma cópia obtida por engenharia reversa da BMW R71 alemã da época da guerra. E esse tempo todo, o projeto foi evoluindo até chegar ao formato atual, mais robusto, mais preparado para ralação e muito mais alinhado com a proposta do sidecar. Enquanto a maioria das marcas faz adaptações, a Ural já nasceu com essa ideia no DNA. É como se o resto do mercado estivesse tentando convencer a moto a aceitar o sidecar, enquanto a Ural simplesmente disse: eu nasci assim. O motor da Ural é outro ponto que explica sua vocação. Ele é um bicilíndrico boxer de 740, copiado da BMW da guerra. É um motor pensado para entregar torque e não para bater recorde de velocidade. Essa moto junta força útil, centro de gravidade baixo e pilotagem sólida tanto no asfalto quanto na terra. E isso faz diferença quando o conjunto precisa de levar passageiro, bagagem e ainda lidar com o peso do próprio sidecar. A transmissão por cardan também reforça essa personalidade. Ela tem câmbio de 4 marchas e ré. Ter marcha ré numa moto com sidecar não é só um luxo. É uma vantagem real quando a moto entra em lugar errado. E em várias situações de fora de estrada, isso faz toda a diferença. É daquelas soluções que faz a gente pensar que talvez alguém na história realmente tenha entendido para que serve um sidecar de verdade. E ainda tem opcionalmente tração nas duas rodas, a traseira e a do sidecar. Mas não é um sistema para usar sempre, até porque não tem diferencial. E como as rodas giram na mesma velocidade, só é indicado para saída roubada. Ou seja,
Não é para fazer charme no asfalto. E isso combina bem com a identidade da marca. Mas no universo do sidecar, o mais irreal de tudo são as competições. O ser humano sempre foi competitivo. E por conta disso, qualquer motivo é suficiente para ver quem anda mais rápido com seu brinquedo. E foi assim que surgiram as competições de sidecar. Aí o negócio é insano, porque não basta o piloto ser bom. O passageiro vira parte da pilotagem, se jogando para fora e para cima do piloto, distribuindo o peso, trabalhando como cada centímetro fizesse a diferença entre fazer uma curva ou não. E para simplificar, depende mesmo. Basicamente são três modalidades de competição. Velocidade no asfalto, como o Campeonato Mundial de Sidecar e as provas na Ilha de Man. O que se vê é uma parceria quase acrobática entre piloto e passageiro. É uma dança de risco de alta velocidade, com força G, coragem e uma quantidade considerável de maluquice útil. Tem também o Sidecar Cross, que começou como aquela ideia ousada de pegar uma moto de motocross, pendurar um sidecar do tipo vai assim mesmo que dá certo. Mas o esporte evoluiu tanto que hoje já existem chassis especiais, motores monstruosos de dois tempos, mas a lógica continua a mesma. O piloto pilota, mas quem realmente salva a corrida é o passageiro, que fica se jogando para fora do sidecar nas curvas do lado dele, isso para a moto não capotar e a dupla não virar estatística. E nas curvas do lado do piloto, ele agarra o piloto numa atitude quase pederástica. No fim, o Sidecar Cross é um esporte em que o segredo não é só potência, mas a sintonia perfeita entre piloto e passageiro. Porque ali a moto anda, o piloto pilota e o passageiro literalmente se pendura para o show acontecer. E tem também o Rally de Sidecar, que do meu modo de ver é a forma mais difícil de competir com sidecar. Num rally como o Paris-Dakar, de 14 mil quilômetros ou 15 mil quilômetros, os caras têm que fazer isso tudo se equilibrando junto com o passageiro e acelerando fundo por quase 15 dias. Deve ser casca grossa participar de rally. E para encerrar, tem o trial de sidecar. Como todos já conhecem o trial, porque eu fiz um vídeo falando sobre isso, se não viu, o link vai estar aqui na descrição, é uma modalidade onde o que vale é o equilíbrio. Tem que passar por roubadas sem colocar o pé no chão, nem o piloto, nem o passageiro. Se já é complicado andar sem pôr o pé no chão, imagine ter que se equilibrar por dois. No fim das contas, o sidecar continua sendo uma solução muito interessante para quem quer maior capacidade de carga ou uma forma diferente de usar a moto. As custom se encaixam melhor porque oferecem mais firmeza, mais estabilidade e menos drama na fixação. As trails podem até receber um sidecar, mas exigem mais atenção e mais ajuste, justamente porque foram pensadas para outro tipo de comportamento dinâmico. E no meio disso tudo, a Ural segue como a única exceção viva, a única fabricante que ainda trata o sidecar como parte integrante da motocicleta, e não como improviso elegante. E se a sua ideia é entrar nesse mundo, vale conhecer bem o projeto, entender o funcionamento do conjunto e escolher a moto com base no uso real, e não apenas no impulso de transformar qualquer motocicleta num veículo de 3 rodas. Porque sidecar é isso: utilidade, história, personalidade e, é claro, uma boa dose de teimosia. E talvez seja por isso que ele continue despertando tanta curiosidade até hoje. E se alguém se interessar em colocar um sidecar na sua moto, a boa notícia é que isso é totalmente possível. Pela lei, basta que a moto seja maior do que 125, você pode comprar o sidecar, fazer a adaptação e transformar sua moto num conjunto de 3 rodas. E até aqui no Brasil tem fabricante especializado nesse tipo de encrenca. E não estamos falando de uma ideia maluca de fundo de quintal, apesar de que o resultado pode até parecer isso para quem olhar de longe.
Mas o importante é entender como cada motocicleta se comporta com o sidecar, porque nem toda moto aceita esse tipo de companhia com a mesma vontade. E se você resolver pendurar um trem desse na sua moto, me avisa aqui embaixo nos comentários. Então é isso. Boa sorte pilotando essa jaca, um abraço e até semana que vem. Fui!